Amém, muito obrigada. Estou emocionada aqui, né? Eu fiz uma conta rápida aqui dos países, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Talvez tenha mais. E fora o Brasil, que eu consegui pegar uns 6 estados, porque estava indo muito rápido. Então, que emocionante poder estar com vocês. Mesmo, né, uma maravilha desse tempo, a gente poder estar junto, mesmo tão longe, né? E eu quero dar uma saudação especial aí para a Luzinete, que é a mãe do Marcel. Sim, o Marcel é muito amigo nosso aqui na Missão Antioquia. E também para a Shirley, que está aí, ela está de Portugal e ela é missionária da Missão Antioquia. Então, quero dar um abraço, um beijo aí para Shirley, tá bom? Hoje é um dia muito emocionante para mim. Hoje nós vamos fazer uma pré-inauguração. Vou tentar. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ixi, eu acho que eu vou ter que chamar a ajuda aqui dos universitários. Não, eu não sei como que é, deixa eu ver. Vocês viram uma foto? Não. Não. Eu vou ter que chamar alguém aqui para me ajudar. Eu quero pôr uma foto para vocês verem. Espera só um pouquinho. Ai, Jesus. Bom, é o seguinte, daqui a pouco eu mostro a foto, mas, na verdade, eu vou falar hoje sobre. Eu acho que eu vou mandar a foto para a Valesca e a Valesca tenta pôr para mim, tá, Valesca? Por favor? Pode ser, pode ser. Tá. Eu vou falar hoje sobre o desenvolvimento humano, que são as etapas da vida versus versus a nossa vida missionária. Então, esse tema, como a Valesca disse, é um tema que eu me atrai muito na terapia familiar. Quando eu fiz o curso, quando a gente trabalha com terapia familiar, a gente fala muito disso, sobre as etapas, entendeu? Da vida, do desenvolvimento. E então, eu também vivo isso, né? E, Valesca, eu passei aí para você. Então, quero mostrar para vocês que hoje é um dia especial, por isso também, quando eu terminar de falar o segundo tempo, eu vou ter que sair, porque nós vamos fazer a inauguração hoje de um lugar muito especial aqui no Vale da Bênção. Eu não sei quantas pessoas que estão aí, que conhecem o Vale da Bênção, já ouviram falar, a gente fica aqui no quilômetro 50 da Castelo Branco, da rodovia Castelo Branco, que de São Paulo vai para o Paraná. A Adriana conhece, né, Adriana? E aqui é a sede da Missão Antioquia com quem eu trabalho. Eu trabalho com a Missão Antioquia e há 25 anos eu trabalho no cuidado missionário. Então, faz bastante tempo. Eu comecei bem novinha, tá? Então, por isso que eu consigo estar trabalhando até hoje. E sim, Deus me chamou para ser cuidadora de missionários. Eu e o meu esposo, estou apresentando um pouquinho aí, estou falando um pouco misturado as coisas, mas daqui a pouco eu mostro a foto. Eu e o meu esposo, nós fomos para a Inglaterra em 86 e nós fomos para fazer um curso de treinamento missionário num colégio que tem lá que chama All Nations Christian College. E o nosso desejo era ser missionários. E ele tinha o desejo de ir para o Butão, na Ásia. Só que naquela época era muito, muito difícil fazer parcerias e nenhuma missão internacional aceitou a gente para trabalhar. Eles falavam, mas vocês vão fazer o quê? O que vocês fazem? Não entendi. Se fosse depois, em outras décadas, eles teriam nos aceitado porque as missões, então, quiseram ter missionários da América Latina. E Deus nos trouxe de volta ao Brasil e nós passamos 10 anos no Brasil trabalhando em treinamento. Daí nós voltamos para a Inglaterra e o alvo, de novo, era trabalhar no norte da África e nós queríamos ir exatamente há 25 anos atrás.
e estávamos buscando um lugar para ir. Eu tinha já um filho por volta de 4 anos, o André, estava grávida do segundo filho, o Lucas. E nós recebemos uma visita lá na Inglaterra, e essa pessoa que nos visitou, ela disse para mim: Márcia, Deus está te chamando para ser mãe de missionários. Então, eu entendi que Deus estava me chamando para o cuidado missionário. E sim, isso aconteceu. E o Silas, que fazia uma mentoria com alguém que trabalhava com os povos muçulmanos, ele falou: Silas, se você for para o campo, você vai ser um soldado. Se você voltar, você vai ser um comandante e o seu impacto vai ser maior. Então, nós voltamos para o Brasil e temos trabalhado aqui. E logo que isso foi em 86, voltamos para o Brasil em 87, já em 88, eu fui convidada para participar no cuidado missionário do Comiban, e depois fui crescendo e também fui envolvida no início do grupo de cuidado missionário no Brasil, que hoje chama Sim Brasil e é ligado à MTB. Faço parte, mas não mais à frente. Sou uma das pessoas que trabalha ali. Bom, a minha primeira profissão, eu fiz curso de enfermagem e esse curso me deu uma base para o cuidado. Depois, quando eu fui para a Inglaterra, ali, logo que eu tinha terminado a faculdade, eu fiz um curso de aconselhamento cristão, lá no All Nations Christian College. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre vida missionária, sobre cuidado missionário, que no Brasil estava iniciando as missões e a gente não sabia muito o que era isso. Então, mas eu já comecei. Daí, na segunda vez que eu voltei para a Inglaterra, eu fiz um curso de aconselhamento, mas daí não era cristão, era secular, aconselhamento psicoterápico. Aprendi teorias da psicologia. Voltando para o Brasil, eu percebi que eu precisava aprender mais. E aí eu fiz um curso de terapia familiar. E foi muito bom. Foi quando eu comecei a estudar a influência dessas fases de desenvolvimento humano na jornada missionária. E a tese, o meu trabalho de finalização daquele curso foi sobre o casamento intercultural. E daí eu falei sobre as fases do desenvolvimento, as fases do ciclo vital e como que isso intercalava com a vida missionária. Bom, depois de um tempo, que foi mais ou menos 10 anos atrás, eu estava aproximando dos 50 anos. Tudo isso que eu estou falando para vocês serve como ilustração para o que eu vou falar daqui a pouco. Por volta dos 50 anos, a gente começa a entrar numa fase de refletir a vida. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da minha vida agora? Gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Com 40 anos, eu já tinha feito tudo que uma pessoa deseja realizar. Estava bom já, se parasse por ali. Mas a vida não acaba quando a gente quer, né? A vida continua. Então, com 48 anos, 45, eu comecei. E agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Entrei numa crise existencial. E, então, cheguei à conclusão que eu devia fazer a faculdade de psicologia, que talvez devia ter feito muito tempo antes. E com 48 anos, entrei na faculdade de psicologia. Terminei com 53 anos. E tudo isso foi contribuindo para que eu pudesse servir melhor a força missionária e também para desenvolver melhor o meu chamado, né? Então, dei aí um geralzão da minha vida. Com 50 anos, quem me conhece, a Shirley me conhece, eu adoro festa, gente. Eu adoro celebração, eu adoro festa, adoro aniversário, todo mundo sabe. Então, quando eu fui fazer 50 anos, era um grande evento. E eu queria comemorar em grande estilo. Pedi para um pastor, que é jornalista, que fizesse uma entrevista comigo, para saber o que eu era, o que eu acreditava, o que eram os meus sonhos. E um dos meus sonhos era que eu queria... Qual é o seu sonho, Márcia, para a próxima década? Eu falei, eu quero começar um centro de atendimento para missionários.
E hoje eu vou inaugurar o centro. Por isso que é um dia muito, muito especial. Estou muito emocionada. Por quê? Porque é um sonho que está se tornando um sonho regado à oração, experiência e desejo. Porque eu acredito nisso. Primeiro de tudo na nossa vida é o desejo. Depois vem a realização. A Bíblia fala isso, né? Que o Senhor, ele abençoa o nosso desejo. Então, gente, você consegue, Valesca, colocar aí a imagem para mim, por favor? Eu Tem não uma consegui árvore. compartilhar, mas está dentro do chat. Todo mundo pode olhar lá no chat, está lá a foto. Está escrito lá, imagem de WhatsApp. Pode olhar lá no chat, só Ah, tá clicar e bom. abre. Essa imagem, ela diz muito sobre o que nós queremos ser, que é uma sombra à beira do caminho, para que os passantes possam parar, se refrescar, se restaurar para continuarem a sua jornada. Então, é um lugar que nós vamos oferecer de briefing, que eu acho que vocês que são missionárias devem entender o que é essa palavra, que quando volta ao Brasil, quando volta à pátria, todo missionário precisa passar por isso, por um debriefing ministerial, em primeiro lugar, que é feito na agência missionária. Como fala? E um debriefing pessoal, às vezes na nossa vida a gente precisa disso, principalmente em momentos de transição, mudança de décadas na nossa vida. Então, nós oferecemos isso. Então, eu estou. Esse trabalho iniciou com os missionários da Missão Antioquia, porque há 25 anos fazemos isso, e há 6 anos expandimos para missionários de outras organizações. E agora nós vamos ter um lugar que vai ficar lindo, lindo, lindo. O Vale da Bênção já é lindo. E esse lugarzinho está ficando muito lindo para que os missionários que aqui venham se sintam bem-vindos, aconchegados e muito bem cuidados, tá bom? Depois, Valesca, que eu te passo a propaganda, você tem a rede aí, você pode passar para o pessoal. Bom, vou tentar colocar aqui o PowerPoint, gente. Eu não sou muito boa nisso. Eu não sei fazer isso. Eu vou ter que chamar mesmo uma pessoa para me ajudar. Espera aí um pouquinho. Vai conseguir. Ai, Jesus. Fica tranquila, Jesus Márcia. da glória, me ajude. Você pode olhar. Vai dar Você quer tudo olhar? certo. É que também estou... Olha aqui, deixa Não, eu eu te vou falar. chamar o José, que ele vai me ajudar. Ah, então tá bom. Tudo bem. Tá bom. Mas eu vou falando e depois... O que você pode tentar é ali na sua tela, lá embaixo, tem um quadradinho verde que está escrito compartilhar tela, ou share, não sei como está em português aí. Eu não estou conseguindo ver isso. Está escrito participantes, bate-papo, lá embaixo do Zoom. Ah, tá, achei. Isso, aí compartilhar tela. Espera aí um pouquinho. Bom, eu achei. Share screen. Tá, agora tem que achar. Vamos lá. Obrigada. Mas entrou? Tá entrando. Isso, entrou. Agora é só você colocar o play na sua apresentação, hein? Play? Não sei como que é. You are sharing a screen, tá falando. Você tá compartilhando sua tela, tá aparecendo para nós. Só que tá aparecendo do jeitinho que tá aparecendo para você, com todos os screens, com todos os... Entendeu? Mas não tem problema, a gente está vendo. Agora, se você quiser, você pode apertar no apresentar, para ela ficar maior, assim. Mas eu não acho isso. Tá bom. No seu... bom. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida aqui. Calma, Márcia. Olha aqui, ó. Valesca, o F5 também faz essa função de apresentar. Isso, pronto, F5. Apertei. Eu não sei. Eu acho que tem que colocar nessa partinha que tá, tem uma, tipo, parece uma taça e um play, é só você apertar nele que ele vai.
Não estou achando. Olha a setinha verde que a Valesca colocou. Está escrito New Share. Eu pus isso. Eu apertei. Uhum. Tá, Você só está um vendo uma momentinho, setinha gente, verde? só um Ó. momentinho. Tá. Enquanto a Márcia não vem, eu só queria falar para Bom, vocês que esse é um desafio para todas nós, né? É Para verdade. podermos nos comunicar com parceiros, com igrejas, para fazer palestras online. Então, se uma hora vocês quiserem aprender um Pode pouco fazer mais desse um disso, tema, né, Odete? Fazer pode ser uma um mentoria tema. só desse. Isso. Tá certo. Bom, mas eu vou começar falando, depois eu venho com os slides, que daí já está perdendo muito tempo. Daqui Mas a a gente pouco está vendo os seus slides, vocês dá para estão ver. vendo, tá bom. Então, o nosso tema é o ciclo da vida entre culturas. A segunda tela, eu quero apresentar a minha família. E o José chegou, gente, ele vai me ajudar. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Valesca? Eu já estou na seguinte opinião, eu sei bastante coisa, gente, eu não consigo aprender mais, então eu tenho que ter o José para me ajudar. Já Tá sei certo. muita coisa, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos ver se ele consegue. Mas vamos lá, vocês estão vendo a minha família? Sim. Então, eu tenho uma netinha que é a coisa mais linda para mim agora. Todas as avós sabem que quem tem. Aí, agora entrou? E como que eu vejo eles? Mais ou menos. Tá. Tá bom. Obrigada, Jusele. Pois, bom, tem eu aí do lado da minha netinha, que chama Juliana, a Jéssica, minha nora, e o André. Esse era o filho que eu fui para a Inglaterra, ele já tinha 3 anos e meio, e esse rapaz de blusa vermelha é o Lucas, que é o meu filhão agora, que vai fazer 25 anos esse ano, né? Bom, então, quando nós virmos o desenvolvimento humano, vocês vão identificar qual fase que eu estou. Bom, então vamos falar sobre o desenvolvimento humano. Para começar, eu vou dividir a minha fala entre desenvolvimento humano, a primeira fala, e depois nós vamos falar sobre o ciclo vital da família mesmo, junto com o ciclo da família missionária. Bom, então, o desenvolvimento humano é um estudo de como as pessoas mudam ao longo do ciclo da vida humana, bem como das características que permanecem estáveis durante toda a vida. Por exemplo, né, o nosso características físicas, elas mudam, mas o temperamento, ele não muda. Ele pode ser trabalhado, mas ele não muda. E depois nós vamos falar sobre o ciclo vital, que é importante que a gente entenda que o ciclo vital é uma construção social. Por exemplo, quando eu for apresentar as lâminas das etapas do ciclo vital, eu já vou ter que corrigir as datas, as idades. Por quê? Porque, primeiro, na vida, por exemplo, não existia divisão de fases, infância, adolescência, juventude, não tinha isso. Em um tempo, eles resolveram, então, que iam delimitar um tempo para dizer que era a infância. Se tem pedagogas, psicólogas aqui nesse grupo, vai saber do que eu estou falando. E daí a infância era delimitada, a adolescência era delimitada, a adolescência em inglês fala teens, que era todos os anos que terminam com teen. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Era esses anos. Hoje, a adolescência já expandiu. Ela já não é mais. Vocês vão ver isso quando eu mostrar. Então, é importante que a gente saber que é uma construção social. E o desenvolvimento acontece ao longo de toda a vida, e cada período é influenciado pelo que acontece antes e irá afetar o que virá depois. Cada fase tem a sua importância, características e valores. A gente vai ver isso também. Bom,
Domínios do desenvolvimento humano. Ele tem o desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial. O físico é o crescimento do corpo e cérebro, mudança das capacidades sensoriais, habilidades motoras e saúde. No cognitivo, é o padrão em mudanças capacidades mentais, aprendizagem, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade. E o psicossocial é as mudanças nas emoções, na personalidade e nas relações sociais. Bom, então dá para perceber que o desenvolvimento envolve físico, cognitivo, psicossocial. Daí, é importante também, gente, que a gente entenda os princípios do desenvolvimento humano. Ele é vitalício, ele envolve ganho e perda. Por exemplo, o adolescente, ele vai ganhar talvez mais liberdade, ele vai ganhar identidade, só que ele perdeu o colo da infância, o corpo da infância. O adolescente não é mais criança, ele perde o ser criança. E ele vai ganhar ser adolescente, e assim por diante. Ele tem uma influência biológica, cultural e histórica. Biológica é quem nós somos, o nosso DNA, todos nós temos uma influência biológica e isso é inerente. Não importa onde nós moramos, o que é biológico é biológico. Mas aí nós temos a influência cultural e histórica. É claro que por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente que é super rico em oportunidades, em conhecimento, essa criança vai ter um tipo de desenvolvimento. A criança que mora em uma região remota, ela vai se desenvolver em outras áreas. Vocês compreendem a questão acadêmica e outras coisas. E também a histórica. Qual fase da vida, do mundo, da história humana que nós estamos, nós vamos ter outro tipo de desenvolvimento. Por exemplo, vocês todos vão saber, uma das maiores lutas dos pais hoje, e eu acho que as mães aí vão concordar comigo, é a questão do celular. É uma briga, não é verdade? Porque as crianças querem o celular. A minha netinha, né, que vai fazer 2 aninhos, os pais não queriam que ela tivesse influência da mídia, que tivesse exposição à mídia. Só que ela estava com 8 meses quando começou a quarentena aqui no Brasil. Para ela ver os avós, para ela ver todo mundo, ela tinha que ver no celular. Eles faziam vídeo chamada para a gente ver a menininha. A menininha aprendeu que quando ela quer falar com alguém é para ligar o celular. Para ela, o celular hoje não tem o significado que tem das redes sociais, do Facebook. Ela quer ver alguém, ela quer ver a vovó, ela quer ver a priminha. E essa semana, alguém querendo ajudá-la, e ela, que é a Nonô, que é uma vovó para ela, ela falava, Nonô, eu sei. E ela já sabia mexer com o dedinho. Então, é uma influência histórica cultural. Talvez a criança que mora lá na tribo indígena, ela já sabe pescar, talvez nessa altura da vida já sabe nadar muito bem. Então, tem a influência cultural e histórica. E tem mudança de alocação de recursos. Na infância, tem um tipo de recurso, que é o crescimento. Na meia-idade, é o equilíbrio. Na velhice, a regulação de perdas. Então, cada fase muda para onde vão os nossos recursos psíquicos, entendeu? Físicos, né? A criança tem que crescer. O jovem, o adolescente, ele tem que buscar identidade, ele tem que se colocar no mundo. A meia-idade, ele tem que buscar equilíbrio. A velhice, ele tem que regular as perdas. Então, em cada fase, a gente vai alocar os nossos recursos. E tem também a questão da plasticidade, que podem ser aperfeiçoados e também podem ser perdidos, né? Por exemplo, a memória na idade da velhice vai ser perdida. E tem a influência da hereditariedade, a saúde, inteligência, ambiente enriquecido ou empobrecido, contexto, estilo de vida, reações emocionais e a personalidade. Eu diria também que dentro dessa personalidade e reações emocionais, a gente fala da força do ego. Tem criança que passa por situações e ela não vai conseguir. E tem criança que passa pela mesma situação e vai conseguir. Então, tem a ver também
com a força de ego, que tem a ver com a forma como essa criança também é criada. Bom, eu quero apresentar para vocês, de uma forma rápida, né, as fases de desenvolvimento baseada nesse autor que chama Erik Erikson. Depois vocês podem buscar na internet para estudar melhor. Quando eu fiz o curso de terapia familiar, eu aprendi muito sobre os ciclos da família, que foram outros autores. E na faculdade eu aprendi bastante sobre os ciclos de desenvolvimento humano e tem várias teorias. Talvez a teoria mais famosa é a de Freud, né? Quase todo mundo já ouviu, não entende muito bem, mas sabe que ele fala da fase oral, anal, fálica, da latência e da genital. Bom, eu gostei muito, desde que eu ouvi esse Erik Erikson, porque ele fala das fases em termos que em cada fase de vida tem uma crise e uma virtude. Você passa por uma situação, mas você ganha alguma coisa. Eu, depois, estudando sobre a pessoa de Erik Erikson, eu acho que ele é uma pessoa, assim, muito interessante para nós que trabalhamos com missionários. Todas nós aqui desse grupo, acredito, somos mães, temos os filhos que vocês sabem que em inglês chama Third Culture Kids, em inglês seriam crianças de terceira cultura. No Brasil também a gente chama de FMs, que é filhos de missionários, os americanos, os de fala inglesa, falam Missionary Kids, mas a gente tem que ampliar o termo para criança de terceira FTC. cultura. Vocês já tiveram o nome da... Como que teve com vocês? A gente Alicia. já teve várias... Sim, a gente já Alicia. teve a Alicia, Jane, a gente teve várias... Então, não preciso falar sobre esse tema. Bom, mas eu quero falar sobre Erik Erikson. Ele em si era uma criança de terceira cultura. Olha só a história dele. A mãe dele, ele nasceu em Frankfurt de uma mãe dinamarquesa, que era de família judia abastada. E esse menino morou lá, então, na Alemanha. A mãe, quando casou, já era separada e depois ela casou-se com um pediatra. O primeiro homem que ela casou, ele tinha um sobrenome que era Salomonsen, uma coisa assim, Salomonsen. E depois casou com esse pediatra e o sobrenome era Erikson. Então, esse menino chamado Erik, que depois assumiu a identidade mesmo Erikson. Meu Deus, meu áudio estava ligado. Ele na adolescência, ele teve uma crise de identidade muito forte. Imagina, uma influência judia, uma mãe ele tinha feições nórdicas, mas ele tinha que conviver com a minoria judaica, e esse rapaz teve muita crise de identidade, como os filhos de missionários têm. Todo adolescente tem crise de identidade, mas o filho de missionário é agravado pelas muitas culturas onde ele mora. Bom, depois, então, ele se casou e ele teve crise de sobrenomes, porque era muito sobrenome. Então, quando ele casou, ele também tinha uma crise que ele queria buscar o pai biológico. Então, ele teve muita crise. Até que, quando ele casou, se mudou para Nova York e ele assume a identidade Erik Erikson. Então, esse homem, ele passou por essas fases que ele mesmo descreveu e quando ele chegou, então, na juventude, na maturidade, ele conseguiu perceber quem ele era. Vocês percebem que esse rapaz tinha uma força de ego, que ele, da luta, da crise, ele conseguiu fazer algo bom, não é mesmo? Ele se tornou o autor de uma teoria de desenvolvimento humano. Então, quer dizer, passar por situações na nossa vida difíceis não quer dizer fracasso. É de como a gente enfrenta essas situações e o que nós vamos fazer do que a vida fez para nós. O problema não é o que a vida fez, é o que nós vamos fazer com o que a vida fez. Então, a partir das cinzas, das dificuldades, nós podemos florescer. E é isso que eu desejo
para cada uma de vocês. Bom, a infância. Eu quero que você comece agora a observar em qual fase você se encontra e em que fase encontra aqueles. Lógico, vocês se encontram, a maioria aí na fase do jovem adulto, da maturidade, mas vocês têm filhos nessas idades que eu vou falar e talvez vocês vão se identificar. Bom, nós temos a fase, ele põe aí de 0 a 10 meses. Isso é o que Erik Erikson falou, tá bom? Talvez outros autores falam a fase diferente. Bom, essa fase é quando é bebê, e bebê precisa de cuidado. E conforme o cuidado que essa criança vai receber, cuidado básico, estou falando de mamar, de trocar fralda, necessidades básicas. Se a criança for suprida de forma correta, de forma amorosa, ela vai desenvolver um vínculo seguro, porque todos nós precisamos de apego e vínculo. E isso tem um outro autor que chama Bowlby, e ele fala sobre a teoria do apego. Se a criança receber tudo o que ela precisa, ela vai desenvolver um apego seguro, e isso vai auxiliar que ela se desenvolva. Tem um outro autor que chama Winnicott, que também é muito bom, todos eles são psicanalistas, o Bowlby era psiquiatra. Ele fala também que a criança, sabe o ato de segurar, igual eu esqueci o nome aí, eu acho que é Tatiane que estava segurando a bebê. Esse ato de segurar parece tão, como diz, tão prático, tão básico, né? Segurar o bebê parece tão automático, mas esse ato de segurar o bebê, esse autor chamou de holding, e é muito importante, porque isso vai trazer para a criança estabilidade, previsibilidade, e isso promove o desenvolvimento. Quando nós oferecemos para a criança um ambiente seguro, isso vai promover o desenvolvimento. E, bom, e depois, então, essa criança ela tem, então, a crise da confiança e da desconfiança, e se ela for bem acolhida, ela vai ter como virtude a esperança. Tá bom. Daí nós vamos para a segunda fase, que é a segunda infância. Então, autonomia e vergonha e dúvida. Quando a criança vai entrando 18 meses aos 3 anos, ela vai começar a aprender a falar, tem o advento da linguagem e tem o advento do controle dos esfíncteres. Ela vai aprender a fazer xixi e cocô. Todo mundo que é mamãe aí sabe que é uma luta tirar a criança da fralda. Quem teve essa luta pode fazer assim, e quem está tendo também pode dar um tchauzinho para nós, porque isso é em toda criança. Vai chegar uma hora que tem que desmamar essa criança e tem que desfraldar. O Freud, ele falava da fase oral e da fase anal. Essa fase chama anal. Por quê? Porque a criança vai aprender, vamos falar em palavras bem práticas, vai aprender a fazer cocô. Todo mundo sabe que aprender a fazer cocô é um evento na vida de uma criança, não é verdade? Vocês já viram que as criancinhas gostam de falar tchau, cocô? Vocês já viram isso? Já aconteceu para vocês também? Então, isso é um evento. Como essa criança vai lidar com essas novidades na vida dela, vai também delimitar como será essa criança. Segundo Freud, algumas crianças que têm problemas na hora de aprender a fazer o cocô, a controlar o cocô, a controlar o xixi, se também tem pais que são muito dominadores, que criticam, que duvidam, que brigam com a criança porque fez xixi. Você fez xixi, você molhou, você fez cocô na calça. Quer dizer, como você vai lidar como mãe, como pai, com essa criança, vai delimitar se a criança vai ter autonomia ou se ela vai ter vergonha. Sendo que a vergonha é uma raiva de si mesma. É uma fase muito importante. Lá na frente, tem pessoas que são super inseguros, ou são pessoas que são super controladores. E pode ter a ver como lidou com essa fase. A fase anal, exatamente quando vai ter esse momento de sair da fralda. Bom, depois nós temos a criança que
da terceira infância, que ele chama de 3 a 6 anos. Essa criança, ela amplia, vou voltar, ela amplia a rede social. A criança que aprende a falar, ela vai se apresentar no mundo social como ela mesma, não é mesmo? E quando a criança também nessa fase, que pode ser chamada de pré-escolar, ela vai chegar para a escola, ela vai creche, ela vai ter amiguinhos, então ela vai ampliar a rede além da família. E quando ela começa a alfabetização e a imaginação. Até então, depois falando lá na frente, é muito fácil mudar de campo missionário até essa fase aí, porque para essas crianças, aonde mamãe e papai estão, tá bom. E você põe a criança, você carrega ela que nem uma mala também, é mais um item da bagagem, mas depois ela já vai criando vontade e daí fica mais difícil. Então, essa criança, nesse tempo, ela vai ter o propósito. Depois, nós vamos entrar para a fase de 6 a 11, e alguns autores também colocam 7 a 11, e é a questão, gente, é a melhor fase da vida de uma criança, com os pais. Porque essa fase, a criança, ela já tem autonomia, ela tem propósito, e é uma fase de muita produtividade. A criança vai aprender a estudar, a criança vai aprender a nadar, ela vai aprender inglês, ela vai aprender esporte, ela vai aprender tudo. Tem que aproveitar essa fase, porque a criança quer produzir. E ela quer produzir para quê? Para agradar os pais, entendeu? Então, se houver bastante elogio e entendimento, compreensão da dificuldade da criança, isso vai levar a criança para desenvolver as habilidades. Agora, se houver muita cobrança e muita bronca, né? E tudo que a criança faz, a criança tira 8, o pai fala, mas você pode tirar 10. Quem de vocês aí não teve um pai ou uma mãe que fez isso com você e o que isso causou em você? Nunca estava bom. Tem pai que nada que a criança faz está bom. Sempre podia produzir mais. Ou os pais hoje que entopem a criança de tanto, uma agenda super apertada, que a criança entra em estresse, de tanta coisa que tem para fazer, né? Mas, se houver esse equilíbrio, a criança vai desenvolver como virtude a habilidade. Valesca, eu estou passando um pouquinho do horário, mas eu acho que eu vou continuar essas fases e depois a gente abre para o intervalo, para a discussão, tá bom? Valesca? Ok. Tá. Vocês estão me vendo, gente? Porque eu não estou me vendo. Sim, estamos te vendo. Tá tudo certo. Tá bom. Então tá jóia. Bom, então vamos lá, para a fase da adolescência. Eu queria ver vocês, porque eu gosto de interagir com as pessoas, com as carinhas, mas só estou vendo 3 aqui. Bom, a adolescência, eu não estou vendo, mas quem tem filhos adolescentes, levanta a mão. A Valesca, por favor, me fala um pouquinho se tem bastante gente com filho nessa idade. Tem, Valesca? Desculpa, Márcia, estou aqui. Eu pedi para as pessoas que têm filho adolescentes levantar a mão, dar um sinalzinho. Tem muitas, tem várias. Tem muitas. Então, vamos lá. Gente, a adolescência. E primeiro, antes de falar adolescência, se você tem filho de 7 a 11 anos, aproveite. Melhor fase. É o último momento que você tem para passar tudo que você tem de crença para esses filhos e muito afeto. Porque quando ele entrar na adolescência, não vai mais ensinar. A adolescência já é outro momento da vida. Ele já tem que ter aprendido. Então, se esforce nessa fase com muito amor e carinho. 7 a 11 é a melhor fase. Bom, a criança, o adolescente que ele fala nessa lâmina, ele fala 11 a 17, mas hoje
A adolescência, gente, ela aumentou muito para 25, tem gente que está 30 anos ainda está adolescente. Lembra que eu falei da construção social? Nunca cria responsabilidade. Mas esse autor delimitou aí de 11 a 17, 12 a 18, assim. Tem duas perguntas básicas desse momento. Quem sou eu e o que eu devo fazer da vida? Imagina, um adolescente ter que responder essas duas perguntas. É lógico que ele vai ter uma grande crise. Ele vai ter a crise das perdas e lutos, gente. Ele vai perder o corpo da infância. O menino fica muito feio, para falar a verdade. Ele não fica bonito nos primeiros dias ali da puberdade, ele fica feio. As mãos crescem mais rápido que o corpo, ele fica feinho mesmo. Às vezes começa a dar barbicha, a voz fica tudo feia. As meninas já vão ficando bonitinhas mais rápido. Isso, gente, é uma tristeza para ele. E nesse tempo, ele vai ter rebeldia. E vai ter. Por que ele precisa da rebeldia? Porque ele precisa responder a pergunta quem ele é por ele mesmo. Você aí que tem seu filho, o seu filho, o que você fala do seu filho? Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ele ouve aquilo, ele é aquilo. Só que ele precisa responder essa pergunta por ele mesmo. Não é o que mamãe e papai pensam de mim, é o que eu penso de mim. E isso é uma tarefa muito difícil. Então, o que ele vai precisar? Ele precisa se afastar dos pais, para ele conseguir perceber quem ele é. Infelizmente, isso acontece com rebeldia, alguns mais, outros menos. Mas tem alguns filhos que vão ter muita rebeldia. Os pais têm que encarar essa fase. O filho não é contra você. Ele não está em rebeldia porque ele te odeia, ele está em rebeldia porque ele precisa. Ele precisa da rebeldia. E, em nome de Jesus, seu filho não vai ser tão rebelde a ponto de sair dos caminhos do Senhor, a ponto de desobedecer muito, de escolher caminhos horríveis. Mas isso pode acontecer. E é necessário o questionamento e o distanciamento. As mães que são muito grudadas nos filhos sofrem mais nessa etapa, porque o filho vai ter que distanciar e você vai ficar muito triste. Por que o meu filho agora não gosta mais de mim? E tudo isso. Então, você tem que tomar cuidado para a sua crise não ser maior que a crise do seu filho que está passando pela adolescência. E enquanto a criança precisava da mãe e do pai, o centro do valorização, de 7, 11 anos, da primeira infância, tudo era a mãe e o pai, a adolescência não é mais a mãe e o pai. O senso de valor passa para o grupo. Ele vai querer se identificar, ele precisa se identificar. Daí é quando eles começam a usar sua roupa preta, eles querem pôr piercing, eles querem fazer tatuagem, eles querem pintar o cabelo de roxo. Por quê? Ele vai querer parecer com o grupo. Ele tem que ser aceito no grupo, não é pelo pai e a mãe. E ele vai precisar de um guia. Ele não vai mais obedecer, ele não vai mais ouvir tanto o pai e a mãe como guia. Por isso que é importante os líderes de adolescentes nas igrejas. Acontece que os missionários, eles estão em países, muitas vezes, onde eles são pioneiros, não tem igreja, não tem trabalho para adolescente. Quem que o seu adolescente vai buscar como guia? É difícil, né? Então, é uma das dificuldades de ter filho adolescente no campo missionário. É uma luta muito grande. Então, esse ponto. Se ele responder a pergunta, quem sou eu, principalmente, que é a tarefa da identidade, ele vai passar para a juventude, que aqui o Eric Erickson pôs de 18 a 25, mas já tem autores falando de 19 a 40 anos, que é a juventude. E se ele fez isso, após assumir a identidade, se ele consegue dizer quem ele é, por ele mesmo, sem crises, ele vai conseguir passar para outra pergunta, que é: deverei partilhar a minha vida com alguém ou ficar sozinho? E, então, essa aproximação dos outros, que é através do estudo, trabalho, relacionamentos. Então, eu acho essa etapa muito linda, que fala que a crise é entre intimidade e isolamento, e a virtude é o amor.
Se ele conseguir, por que tem jovens que não conseguem? Principalmente rapazes. Mas às vezes muito difícil achar a identidade deles, fazer a diferenciação de se amadurecer. As meninas se amadurecem mais rápido. É difícil de achar um relacionamento. E tem jovens que têm muita dificuldade de casar, porque eles não conseguiram fazer a tarefa da adolescência, de descobrir quem eles são. É a identidade, quem eu sou. Então, nós precisamos orar pelos nossos filhos, você que tem filho adolescente e jovem, para que essa tarefa seja completa. Eu atendo muitos jovenzinhos, porque aqui onde Vale da Bênção também tem uma escola, e tem os jovens aqui que estão exatamente entre 18 e 25 anos. Tudo que eles trazem para a terapia é a minha mãe e meu pai, minha mãe e meu pai, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Quer dizer, eles têm que lidar com tudo que a mãe e o pai fez para se distanciar do pai e da mãe, para eles poderem ser eles. E a etapa da juventude, gente, por volta de 25 anos, é o auge da força física, de tudo que o jovem tem. Essa idade dos 25, 30 é o boom da força. E também é quando eles realmente, eles também estariam no auge do vigor sexual. O adolescente, ele vai começar a ter muitos desejos sexuais, e isso é uma coisa bem difícil para a gente lidar como pais cristãos, porque a gente não vai aprovar a vida desregulada na área da sexualidade, mas nós temos que dizer a verdade e a realidade. Muitos deles vão, sim, ter vida sexual ativa desde a adolescência. Isso é uma realidade. Não estou dizendo que eu concordo. Estou dizendo que é uma realidade pela qual vocês, eu, todos nós temos que orar pelos nossos filhos. Às vezes eles entram em namoros e o namoro da adolescência não é pelo outro. Ele não vê o bem no outro, ele projeta no outro ele. Então, namoro de adolescência é um caos. Eles não têm maturidade, as famílias têm que se envolver porque tem muitas regras, vira uma confusão. E eles se machucam muito e, infelizmente, os adolescentes, eles estão entrando em relacionamentos com muito vida sexual ativa e eles acabam tendo problemas de casamento na adolescência, né? Triste, né? Eles nem sabem o que é isso. E nesse tempo da juventude é quando se ele se entregar para Jesus, é a força, gente, a força física, intelectual, ele está no auge mesmo. Bom, daí chega na meia-idade e maturidade. Então, meia-idade e maturidade é 40 a 60 anos. Tinha posto aqui 30 a 50, 50 a 55, mas tem autores aí que já vão falando 40 a 60, que eu coloco 40, de 30 a 40, eu colocaria como um jovem adulto, né? Depois de 40, eu já começaria a falar numa meia-idade, mas... E aí é quando, se ele fez assumida a identidade, aproximação ao outro, ele vai conseguir desenvolver carreira, família, amizades duradouras. E é o tempo de educar os filhos. É o tempo, gente, de desenvolver projetos. Por isso, quando eu falo com missionários, às vezes eu atendo mulheres, mães, esposas de missionários que reclamam muito que o marido está trabalhando. Nessa idade aí de 30 a 45 anos, 50 anos. 30, 40 anos é a idade de trabalhar mesmo. Se o teu marido trabalha muito, dá graças a Deus, ele está certo, ele está dentro da normalidade, é a época da produção. Toda a força da juventude, ela tem que entrar para a execução de um projeto, entendeu? E então ele vai trabalhar mesmo, e você também. É a hora de desenvolver projetos, papel profissional. E o papel profissional, ele precisa ter reconhecimento, influência e tem que seguir para a recompensa. Bom, daí a gente chega na idade dos 60 anos, mais ou menos. Mas essa crise pode começar bem antes,
Então, essa idade, quando você chega por volta aí, começa nos 50 para os 60, eu vou dizer que é a fase do balanço. Quando a pessoa faz 50 anos, a maioria dessas pessoas, elas vão entrar numa crise de novo. Mais ou menos é assim, né? O que eu fiz da minha vida até agora? Eu fiz os meus projetos, o que aconteceu? Então, é uma fase de balanço. E tem uma frase bonita que diz assim, ó, a pessoa madura reflete sua vida. História e legado são avaliados. Então, por volta de 50 anos, todos nós vamos ter uma crise. É a fase da maturidade, 50, 60. No Brasil, a aposentadoria é 60. É a idade de colher os frutos. É a fase da maturidade. Maturidade quer dizer maduro, colher frutos. Nessa fase, se a pessoa alcançou os alvos, ela vai estar feliz. Mas se ela não alcançou, ela vai entrar em desespero. E é aí que vai vir a crise. Entendeu? O que eu fiz da minha vida? Então, com volta de 50 anos, se você não alcançou os seus alvos, que eu não sei quais são, mas você sabe, qual era o seu alvo para a sua vida? O que eu queria? Lá na juventude, nos 25, eu lancei um alvo. Eu queria algo. Eu alcancei? Aos 50 anos, se você faz o balanço e alcançou, parabéns, glória a Deus. Se não alcançou, eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Eu tinha um professor na faculdade, ele falava assim, não vai ficar chorando, ele falava bem assim, com a barriga molhada no fogão, no tanque no fogão. Ou você vai sentar na beira do caminho e chorar, eu não alcancei, eu não fiz, e vai ficar na depressão. Não, esse momento é o momento de você avaliar. Você ainda quer fazer alguma coisa? Você quer fazer uma faculdade? Você quer aprender um idioma? Você quer fazer algo? Ainda dá tempo. Só que tem que ser mais rápido, porque a vida passa rápido. Se você... Oi, eu já estou acabando essa fase. Não, acho que você não mudou o slide. Ah, desculpa. Essa aqui é a fase. É produzir algo de valor para mim e para os outros. Então, essa fase que é da maturidade, eu acho que talvez tem muitas pessoas neste grupo que está nesta fase. E então, ou não sei se tem menos gente nessa fase do que na outra, mas é uma fase um pouco difícil, gente. É como se você tivesse subido a montanha, quando você chega por volta dos 50 anos, que seria a meia-idade, e você consegue olhar para trás e para frente. Você chegou no topo, você vê o que você subiu e você vê para onde você vai. Ninguém gosta dessa figura que eu falo, que você vai começar a descer, mas demora para descer, gente, não é rápido. Então, você vai ficar ali no planalto, vamos dizer, por bastante tempo. Mas, sim, daí para frente é 60, 65, 70, né? Não tem como parar a vida. Mas, o que eu quero deixar bem para você hoje, se você está nessa fase aí de 50, 55, 45, pensa sobre os seus sonhos. Você ainda quer realizar? Dá tempo, mas corre, tá bom? Com 60, a gente deveria mesmo estar colhendo os frutos. Talvez, como missionários, nós não vamos colher o fruto de uma boa aposentadoria, mas a gente tem que colher fruto de outras coisas, né? Em nome de Jesus. E depois o adulto tardio, que seria mesmo a idade tardia, aí mais para frente, 65, 70, 80, né? E daí você começa com essa pergunta: valeu a pena viver? E a idade a crise, integridade e desespero, e a virtude é a sabedoria. Quando somos jovens, a gente pensa que nunca vamos chegar nessa fase. O missionário também pensa que nunca vai chegar, às vezes não planeja. Ele não pensa numa aposentadoria, ele não pensa em ter uma casa própria. Então, e daí? Daí chegou a hora de voltar e vai morar onde, vai viver do quê? Tudo isso tem que ter sido planejado antes. Bom, essa é a primeira etapa. Eu acho que eu extrapolei totalmente o tempo. Não sei como a Bianca vai fazer. Se você quiser, Bianca, eu teria que
para a outra às 11h40. Eu devia estar começando a segunda, mas daí na segunda eu falo menos. Então, como que você quer fazer? Vamos fazer uma pergunta, e aí o pessoal divide uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos, daí você fala o ciclo, você acha que dá tempo? Dá, dá sim. Eu só quero falar, gente, apesar que eu apresentei um conteúdo muito rápido, o meu desejo para esse momento de reflexão é que você olhe um pouquinho para você, tá? E esse momento é um momento de autocuidado. Se analise um pouco na fase que você se encontra. Não analisa seu filho, analisa você agora. Onde eu cheguei, o que eu acho que... Ela vai passar a pergunta, mas onde eu cheguei, eu realizei meus sonhos, o que é comparado, o que as outras pessoas dessa etapa da vida fazem? Será que eu estou igual? É um pouquinho de autocuidado, tá bom? Eu também quero oferecer isso para vocês, um momento de olhar para si, tá bom?